Estamos iniciando e é ao vivo mais uma edição do programa Saúde Master aqui pela querida, a famosa TV Master. Já irão aparecer aí os indicativos tão comuns, tão conhecidos de interação. Essa interação maravilhosa, adquirida em quase 4 anos de programa Saúde Master. Agradecendo a todas as pessoas envolvidas, aí aparece o nome do apresentador, o código QR que ficará para que todos possam, com o celular, perguntar. E uma coisa interessante que aparece agora, esse endereço eletrônico FC Entrevista é bem interessante porque lá estão todas as entrevistas desde o primeiro programa Saúde Master. E isso é muito interessante. Elas estão divididas por médicos, por especialidades e por temas. Portanto, nós preservamos a nossa história. Nós continuamos sempre com o nosso lema maior. Nós salvamos vidas. Vamos ver na sequência, nós temos o Masterizando, que também é o Instagram aqui da TV Master. E nesse momento, o YouTube, o famoso YouTube, transmite ao vivo em TV Master Play. Aparece aí agora, TV Master Play, endereço da internet para todo o planeta, tvmaster.tv. Eu quero agradecer ao Gessé, ao Alisson, ao Rafael, ao Gil e à produção da Verônica Amorim. Eu tenho algumas imagens, os telespectadores são sabedores que aqui nós batemos, vamos dizer assim, vários recordes mundiais. E estamos diante de um. Devem aparecer imagens iniciais que eu faço questão de ressaltar porque é fruto de muito trabalho, de sabedoria, de dedicação, de pesquisa e da contribuição valiosa dos médicos e profissionais de saúde que por aqui passaram. Vamos observar aí, devem vir imagens, o Alisson já deve colocar aí na sequência das nossas imagens. Está aí, usamos a inteligência artificial nas pesquisas do nosso programa, está o ícone aí, estamos sendo submetidos a um recorde mundial do Guinness Book e na próxima imagem, que vai aparecer aí na sequência, hoje, o programa de hoje, estamos ao vivo, será o programa em que o médico, que daqui a pouco eu vou apresentar, já é o de número, aparece aí na tela, 455. Vejam que sensacional. Eu sei o que vocês estão a pensar. Na pandemia, nós continuamos, intensificamos os programas. E isso gerou esse número que realmente, quando falamos entrevistas todas, presenciais e ao vivo, é um recorde. Portanto, esse número é o número de hoje. Hoje teremos o médico 455 entrevistado a meu lado, ao vivo, olhos nos olhos. Parece que temos mais uma imagem aí na sequência para darmos início. Ressalto mais uma vez a imagem que aparece agora, fcentrevista.com.br, FC de Fábio César, você encontra e encontrará todas as entrevistas. Ele cai numa área do YouTube e lá vai ser preservado, está preservado para a eternidade. E por ser um programa tão especial, eu teria que ter um médico sensacional. E a meu lado, eu posso dizer, porque todos aqui vão se tornando amigos, porque traduzem a informação que salva vidas. E é um grande médico realmente, vocês vão ver a história, iremos tirar dúvidas, é sensacional. Eu já tenho aqui o doutor Ricardo Fernandes. Doutor, é um prazer, é uma honra o senhor aceitar o convite de estar agora no programa Saúde Master. Muito obrigado, doutor. Prazer todo meu, Fábio. Doutor, é muito interessante quando a gente analisa a história, o histórico do senhor.
O senhor tem milhares de seguidores, são muitos que seguem o senhor, obviamente fruto do trabalho e do conhecimento adquirido. A gente sempre começa com um histórico breve, aonde o senhor estudou, assim, as origens do senhor, até chegar na grande especialidade que é e será motivo do programa de hoje, a chamada Medicina Integrativa Funcional. Doutor, o senhor é aqui de João Pessoa, diga aí, doutor. Então, Fábio, eu sou do interior da Paraíba, de Santa Luzia, meus pais ainda moram lá, terminei a faculdade aqui em João Pessoa, nas Ciências Médicas, mas fui para São Paulo passar um tempo estudando a medicina integrativa funcional, onde eu foquei mais em doenças crônicas, doenças raras, na qualidade de vida do modo geral do paciente, né? Trazendo benefícios para a saúde física, saúde emocional, longevidade, de um modo geral. Aí, doutor, uma coisa interessante, eu sei que o senhor só no Instagram tem mais de 300 mil seguidores, né? Como é administrar isso? Eu sei que no decorrer do dia as solicitações são muitas, entendo também e passei a conhecer que termina que o senhor atende a todas as pessoas, mas é uma logística hoje já delicada, não é, doutor? É delicado. Então, eu tento ter um tempo específico para levar essas informações, de um modo geral, para a população, para entender a causa real da doença. Então, eu tenho já uma agenda separada já para publicações, para tirar dúvidas de todos os seguidores. Claro, não consigo ter todo o tempo que eu deveria por causa da minha agenda, mas sempre eu estou lá levando essa informação de uma forma gratuita para eles entenderem real o porquê eles não se sentem bem, qual seria a melhor opção de tratamento. Então, essas informações, até porque a medicina integrativa funcional é algo novo por aqui, então as pessoas naturalmente vão ter muitas dúvidas e a gente precisa tirá-las para que ele entenda de forma correta o que seria melhor para ele se sentir bem, principalmente com ele mesmo. Entendi. Aí, doutor, quando a gente analisa o trabalho do senhor, há uma expressão dentro, lógico, e aí está o nosso tema, o papel vital da medicina integrativa funcional na prevenção e cuidados com a saúde. A gente vê isso como uma análise mais aprofundada ou mais completa do ser humano. Seria basicamente isso, doutor? A medicina integrativa funcional, ele vê o paciente de uma forma íntegra, completa, tratando a causa real da doença e não apenas os sintomas, levando longevidade, qualidade de vida, prevenções e cura de doenças. Então, é uma coisa que ele precisa entender o motivo pelo qual ele está doente e o que ele deve fazer para que ele tenha a remissão à cura da doença. Então, o paciente também se torna autor da qualidade de vida dele, porque além de todas as estratégias, a gente precisa mudar a qualidade de vida do paciente de um modo geral. É muito interessante essa análise que é feita. Aí, quando eu olhei a diversidade, nós vamos falar posteriormente, na clínica do doutor, e é algo assim maravilhoso, o modo, a dedicação, a equipe, os procedimentos, e já estão dizendo aqui, doutor, o senhor é realmente muito novo, né? Vou completar 35 anos, mas há muito tempo venho em busca dessa medicina integrativa porque eu passei por vários problemas de saúde, como também minha mãe, então eu sempre busquei alternativas para eu conseguir me sentir muito bem fisicamente, emocionalmente, então já venho trabalhando há um tempo nisso. Entendi. É bastante interessante porque justamente respalda nos vários fatos que nós vamos abordar hoje. É lógico que a gama de conhecimento adquirida pelo doutor em várias vertentes, porque quando pensamos o corpo humano como um todo,
né, e as diversas patologias possíveis de tratamento, doutor, é uma construção do conhecimento. Aí eu fico pensando, e há aquele grau de sinceridade com o nosso público grandioso. Doutor, aonde o senhor ainda irá chegar é uma coisa imaginária, mas também sensacional, porque o processo é contínuo realmente. Não é verdade, doutor? É contínuo, mas não é fácil, né? E a gente vai levando de uma forma que Deus vai abençoando tudo. Eu já realizei alguns sonhos. Hoje eu tenho uma clínica que leva qualidade de vida para as pessoas, né? A gente vai explicar um pouquinho mais sobre todo esse detalhe de atendimento, de todas as estratégias que eu criei para levar essa informação de uma forma mais acessível para todos os públicos. Então, eu estou muito feliz, muito satisfeito com essa minha trajetória. Doutor, aí é muito interessante e nós vamos já iniciar, as pessoas já estão aqui perguntando, estão obviamente ansiosas e vamos falar também, né, doutor, de ansiedade, porque é uma coisa realmente incrível. Quando passarem, eu sei que muitos já conhecem, o trabalho do Dr. Ricardo Fernandes, vão notar que é algo realmente extraordinário. Eu posso dizer hoje com exatidão, o doutor está na linha dos grandes médicos que por aqui passaram. Tenho certeza, muito obrigado pelo carinho e confiança. Doutor, vamos começar na nossa interação. Vamos ver qual a primeira tela que vai chegar, fruto, obviamente, da pesquisa, fruto da inteligência artificial e da maioria das dúvidas que chegaram e que chegarão. Iremos tentar responder, obviamente, já está aqui, ou seja, uma sequência bem grande de perguntas. É o tema principal, doutor, que já aparece ali na tela. Medicina integrativa funcional. A grande ou a máxima especialidade do senhor. É lógico que o senhor já falou, já ressaltou um pouco. Agora, vem já a minha colocação. O que fez o senhor seguir essa vertente? Ou seja, o que foi que motivou o senhor cuidar das pessoas de uma forma mais ampla, mais completa, doutor? Como eu falei no início, eu tive vários problemas e eu fui em busca de outras alternativas. Então, quando eu estava na faculdade, no final eu já sabia que eu ia seguir essa medicina integrativa funcional por passar por esses problemas. Então, eu sofri com uma doença autoimune que causava depressão, só que eu era tratado como depressão minha vida toda, ansiedade patológica, e a medicina tradicional, convencional, não conseguia me ajudar de uma forma que eu me sentisse muito bem fisicamente, emocionalmente. E também todo o drama da fibromialgia da minha mãe, né? Porque as lembranças que eu tenho é todas de sofrimento. Então, quando eu terminei a faculdade, eu fui para São Paulo para estudar essas doenças mais crônicas, doenças autoimunes, doenças de um modo geral, porque eu já estava participando daquilo, né? Eu já estava sofrendo com isso. Então, eu entendo o paciente que sofre com ansiedade, com depressão, com pânico, ou que tem alguma doença que é consequência de tudo isso. Então, eu posso ter uma patologia que pode causar vários outros tipos de sintomas ou outras patologias de um modo geral. Então, como eu já passei com esse sofrimento, porque assim, só quem tem ansiedade e depressão sabe a luta constante consigo mesmo para tentar se sentir bem, né? E às vezes o uso das medicações tenta minimizar os sintomas, mas não vai na raiz da doença. Tanto na ansiedade, na depressão, como na fibromialgia e como outras doenças de um modo geral. Então, eu sofri com o Hashimoto, que é uma doença autoimune que se manifesta na tireoide, consequentemente pode causar uma disfunção na tireoide, gerando hipotireoidismo e, consequência, vem a ansiedade e depressão. Só que eu era tratado como depressão de um modo geral. Só que meu problema raiz era o Hashimoto, que era uma doença autoimune. Então, quando eu fui para São Paulo, passar com a equipe integrativa, funcional, foi onde eu consegui realmente
ter qualidade de vida, eu consegui me sentir bem fisicamente, emocionalmente. Eu emagreci, eu era obeso, então não tive mais ansiedade, não tive depressão. E após essa consulta, desse todo o tratamento que me envolveu há muitos anos atrás, eu decidi que assim que eu me formasse, eu ia seguir essa medicina. Muito interessante. Vamos agora para o primeiro tema, ou seja, a tela que aparecerá dentro do que selecionamos, e a partir daí surgirão naturalmente as perguntas e já temos como analisar, já dá para perceber que hoje estamos a fazer uma grande entrevista, muito conhecimento adquirido em tão pouco tempo, e será motivo de salvarmos vidas e mais vidas. Vamos ver o que aparecerá aí na sequência. Doutor, está aparecendo aí cansaço e fadiga. É muito comum as pessoas que vêm, que procuram o senhor, obviamente, no consultório, através das redes sociais. Creio que talvez esse aspecto tenha se intensificado com o advento da pandemia, mas habitualmente, se eu chego agora no consultório do senhor e digo, estou cansado, estou com fadiga, qual seria o procedimento, quais as indicações? Porque um dos lemas que o senhor tem no trabalho é procurar fazer o tratamento sem usar, vamos dizer assim, medicamentos. É isso mesmo, doutor? É isso. Essa questão do cansaço e da fadiga é uma das queixas principais lá na clínica, né? As pessoas estão cada vez mais cansadas, fadigadas, sem energia suficiente para manter a rotina, né? Exercer o que ela precisa fazer. Então, às vezes, ela já dorme cansada, acorda cansada, passa o dia todo cansado, e muitas pessoas acreditam que isso é normal. Isso não é normal. O cansaço e a fadiga pode ser também uma patologia. Então, as pessoas pensam, é procrastinação, é preguiça, ou é estresse do trabalho, ou é minha rotina que é muito cansada, pesada. E o que é que acontece? A parte metabólica energética do paciente, quem vai gerar energia, disposição, motivação, está bloqueada. Então, às vezes o pesado não é sua rotina. Pode ser pesado, mas ela se torna muito mais pesada quando você não tem um combustível que vai gerar essa energia, que seria vitaminas, minerais, o equilíbrio hormonal, o gerenciamento do estresse de um modo geral, né? Então, fica cada vez mais difícil o paciente exercer suas funções, porque na fadiga, a fadiga crônica, muitas vezes o paciente ele quer, mas o corpo não responde os estímulos positivos para aquilo. Então, ele já se irrita no trabalho, ele já acorda cansado, a sensação é que queria dormir, ou eu descansei, parece que eu não descansei nada. Esses sintomas são muito comuns. Então, a gente solicita os exames para identificar a causa real desse cansaço, dessa fadiga. Porque cada vez mais, quando essa inflamação do corpo, né, que a gente vai chegar nessa parte, a inflamação do corpo do paciente não é combatida, cada ano que passa, os sintomas vão aumentando, né? Os sintomas são sinais que o corpo lhe dá para dizer que algo está acontecendo. E o cansaço e a fadiga é um sinal. Então, a gente precisa identificar o que é que está acontecendo no meu organismo, quais desequilíbrios estão acontecendo para eu me sentir muito cansado, muito fadigado, irritado de um modo geral. Doutor, aí o senhor exalta muito bem que para chegar nessas conclusões, obviamente vamos falar adiante, existem os exames específicos e uma análise, creio, muito criteriosa. Seria, doutor, por exemplo, ver ou identificar realmente a causa para, a partir daí, a abrangência no tratamento? É por esse caminho, doutor? Exatamente, Fábio. O que é que acontece? Quando o paciente ele tem vários sintomas, a gente precisa solicitar exames específicos para diagnosticar aqueles sintomas. Então, não são exames simples como hemograma, função hepática, função renal. Não são esses exames comuns, tradicionais. São exames que vão abranger a questão
do equilíbrio hormonal, do nutricional, do metabólico, marcadores inflamatórios, alguns marcadores para doenças autoimunes, porque o cansaço e a fadiga, de um modo geral, pode ser consequência de uma doença que não foi diagnosticada. Então, é aquilo que eu falo. O paciente, tudo tem uma causa, tudo tem um porquê. Então, você precisa saber o que fez você adoecer, como também a estratégia para que você saia daquela situação. Quando a gente solicita os exames específicos, o paciente sai com diagnóstico. Ah, você está cansado por causa desse desequilíbrio, ou por causa desses marcadores inflamatórios, ou por causa dessas deficiências nutricionais, hormonais, de um modo geral. Então, quando eu sei a causa real do sintoma ou da doença do paciente, gera expectativa de cura ou remissão. Então, o paciente ele começa a se sentir muito bem fisicamente, emocionalmente, e ele acha, nossa, eu sempre explico assim, você nunca foi aquilo, você estava induzido àquilo porque seu corpo não funcionava em equilíbrio. Então, quando a gente repara todos os traumas que existem no corpo do paciente, ele ganha qualidade de vida. Doutor Ricardo Fernandes aqui ao vivo, esse é o programa Saúde Master, numa edição, eu posso dizer, diante de um grande médico, uma experiência, um estudo bastante diferenciado no que chamamos, e aparece aí, medicina integrativa funcional. Doutor, o senhor tem milhões de seguidores, as pessoas já estão interagindo, está aparecendo aqui realmente várias colocações de elogio, pessoas que estão dizendo, eu vou ter que dizer aqui, doutor, fui curado da ansiedade sem usar medicamentos. Outros falam também na depressão. E por aí vai, doutor. Quer dizer, é uma coisa assim maravilhosa quando a gente pode exercer a medicina, é o caso do senhor, mas fruto de pesquisa, fruto de conhecimento, e eu já fico assim a pensar, se eu posso tratar efetivamente com as chamadas vitaminas, suplementos, e ficar curado, vou usar essa expressão, daquela patologia, isso é fantástico, não é, doutor? Exatamente. O problema não são as medicações, mas sim o tratamento sintomático medicamentoso sem identificar a causa real do paciente. Por exemplo, se eu tenho ansiedade, tem uma causa, a ansiedade patológica, que é aquela que traz problemas físicos, problemas emocionais de um modo geral. A ansiedade, como a depressão, tem a causa, o porquê eu tenho aquilo. Então, a gente precisa identificar, através desses exames, o que está causando. Que, na grande maioria das vezes, são esses desequilíbrios hormonais, nutricionais, metabólicos. Reparou, repôs, equilibrou, o paciente volta ao normal. Não tem problema usar a medicação, mas sim o tratamento sintomático. Eu não sei o que é que eu tenho, você é ansioso por quê? Não sei por que eu tenho ansiedade. O que é que fez? Quais são os desequilíbrios que tem no seu corpo para causar ansiedade e depressão? Eu não sei. Então, a medicação, quando ela é usada de forma sintomática, sem identificar a causa, na grande maioria das vezes causa dependência. Então, eu não sei o que fez adoecer e eu estou dependente de um medicamento que, mesmo usando, eu também não tenho qualidade de vida. E isso a população sofre muito. Então, a gente precisa identificar a causa real da doença do paciente e gerar essa expectativa de cura, de remissão, do bem-estar de um modo geral, da qualidade de vida de um modo geral. Doutor, as perguntas aqui, uma loucura. Dentro do tema ainda que estamos no momento, o senhor está falando dos aspectos ligados com o tratamento do cansaço e da fadiga. A Carla, ela só coloca o primeiro nome aqui, ela está perguntando se nessa análise o senhor também avalia a questão hormonal. Com certeza. Os hormônios, se a gente parar para pensar, os hormônios estimulam sentimentos, comportamentos e trabalham com a parte metabólica do meu corpo. Então, quem eu sou, quem você é, depende do equilíbrio hormonal. Então, eu estou falando nos hormônios que fazem a gente acordar, sentir feliz, ter energia, disposição, dormir bem. Então, a questão do equilíbrio hormonal é fundamental para que eu tenha saúde física, saúde emocional de um modo geral. Não estou falando dos hormônios sintéticos, hormônios para emagrecer, para ganhar massa muscular, que isso não é minha linha de tratamento, mas sim nos hormônios que fazem você se sentir bem com você mesmo. E isso tem uma importância gigantesca.
Doutor, a gente aqui tem um lema que o programa ganhou uma dimensão. Nós somos, sem dúvida, o melhor programa de saúde, eu caracterizo nesse contexto da TV brasileira, o mais assistido na Paraíba e hoje entre os mais compartilhados, que essa entrevista também será a nível do Brasil, né? Pelas redes sociais, pelo WhatsApp, pelo Telegram, ou seja, nós criamos essa dinâmica em tratar a saúde. Aí estão perguntando aqui, eu vou ter que perguntar, estão perguntando aqui se fazer um tratamento com o senhor é muito caro. Estão perguntando, doutor, e aí, doutor? Então, o que acontece? Eu criei várias estratégias. Na minha clínica, existe o Espaço Ricardo Fernandes. O paciente que ele não tem condições, por não conseguir vaga ou questões financeiras de passar comigo, existe o Espaço Ricardo Fernandes, que é um espaço que era um sonho que eu realizei para atender a população com tratamentos mais acessíveis, com consultas mais acessíveis, mas seguindo totalmente minha linha de tratamento, toda a minha conduta. Então, eu convidei médicos para entender melhor essa parte da medicina integrativa, montamos todos os protocolos para atender a população e, assim, está sendo um sucesso, está ajudando muita gente a sair desse sofrimento, né? Porque é muito duro você não se sentir bem fisicamente, emocionalmente, é um sofrimento constante. Então, quando a gente colocou o Espaço Ricardo Fernandes em prática e viu a grande transformação na vida das pessoas, assim, é incrível. Estou muito feliz por isso. Doutor, e nós estamos com certeza felizes demasiadamente em ter o senhor aqui. Eu quero dizer, né, conversando aqui nos bastidores, estive também, lógico, sempre fazemos as pré-entrevistas no espaço do doutor, que vamos falar adiante também, evidentemente. Mas, doutor, é um trabalho assim tão bem divulgado, ou seja, as pessoas que tiveram esse privilégio em serem tratadas pelo senhor, elas fazem questão de chegar na internet, de chegar em público e divulgar. O doutor Ricardo Fernandes realmente agiu de uma maneira, me tratou de uma maneira que eu estou curado e eu não imaginava. Alguns dizem, eu passei por vários médicos, mas quando chegou no doutor, realmente o meu problema solucionou. E aí, doutor? Então, o que acontece? Eu sempre falo para o paciente que a solução não é porque está passando com o Dr. Ricardo Fernandes ou com minha equipe. Qualquer médico que trata a causa real da doença do paciente vai gerar cura ou remissão dos sintomas. Então, essa medicina integrativa, ela faz isso. Ela faz com que o paciente entenda o motivo pelo qual ele está doente, o que ele precisa fazer para ter a remissão ou a cura. Então, é um conjunto. Então, tem a parte nutricional, existe a suplementação, existe o tratamento endovenoso, existe todos os parâmetros que a gente faz com que o paciente ele saia daquela situação muito rápida. E quando eu falo uma situação muito rápida, é assim, são pacientes que sofreram há muitos anos, sofrem há muitos anos, e quando começa a reparar os traumas que existem no seu corpo, quando combate a inflamação, o equilíbrio vem. E quando o equilíbrio vem, ele começa a se sentir muito bem. Então, ele sai daquela zona de sofrimento, de pensamentos negativos, de cansaço, de fadiga, de depressão, de um modo geral. Em pouco tempo, em poucos meses, ele consegue se estabelecer de uma forma geral. Então, é assim, é incrível. É muito emocionante ter esses depoimentos todos os dias lá na clínica. Doutor, e eu que estive, obviamente, né, pessoalmente com o senhor, eu fiquei maravilhado, né? As pessoas também têm se dedicado muito a esse, vamos dizer, esse intercâmbio de informação, como eu digo, tudo norteado por Deus, né? As coisas acontecem aqui, esses encontros maravilhosos, essa conversa tão produtiva e principalmente que salva vidas. E eu vou entrar também em toda uma linha de tratamento com o doutor, né, doutor? Exatamente. Doutor, eu tenho procurado assim ficar mais bonito. Eu relaxei um pouco na pandemia, mas doutor,
quando eu estive com o senhor, já estou fazendo aqueles exames, viu, doutor? Mas, doutor, é realmente sensacional. As pessoas têm que vivenciar o modo com que o doutor realiza esses tratamentos. A equipe e, doutor, a assessoria, o senhor tem um olhar muito também no futuro, não é, doutor? Com certeza, né? A equipe, de um modo geral, é uma família, então a gente tenta crescer cada vez mais, levando transformações, né? Essa palavra transformar vidas é muito importante. Então, hoje, graças a Deus, eu sempre falo em Deus, porque é Ele que me colocou até aqui, eu tenho uma fé muito forte. Então, passei por várias dificuldades para estar onde eu estou hoje. Eu digo que só Deus mesmo para realizar todos os sonhos que eu realizei e tenho para realizar também, né? Saí de uma família humilde, lá do interior, conquistei um espaço muito importante. Então, eu sempre falo, até o que eu passei na minha vida serviu de aprendizado para hoje ajudar outras pessoas. O que minha mãe passou também ajuda outras pessoas. Então, tudo foi uma sequência divina de Deus mesmo para eu estar aqui. Então, hoje eu tenho uma equipe que eu sempre sonhei, eu tenho uma equipe de médicos, nutricionistas, tenho assessoria, tenho um núcleo de uma agência de inteligência artificial também. A gente tem algumas coisas que a gente está fazendo junto também. Verdade, vai vir muitas novidades aí, sensacional. Iremos salvar muitas e muitas vidas, né? Algumas coisas, né, doutor, estão em sigilo ainda, mas brevemente o público vai saber. E assim, eu estou muito encantado. Eu quero até agradecer, doutor, que está aqui no estúdio. O senhor acabou de falar, eu queria que o senhor falasse o nome da senhora, sua mãe. Eliane. Como, doutor? Eliane, uma pessoa muito agradável, conheci agora, está aqui nos estúdios, estamos ao vivo aqui, é bom que se diga, e é muito interessante essa interação, e a gente vê realmente toda a linha do DNA, o pouco que conversamos aqui com a senhora, sua mãe, a gente já vê, são pessoas do bem, são pessoas de Deus, são pessoas que vieram para salvar e para fazer a diferença no mundo. Tenha certeza, viu, doutor? Muito obrigado pelo carinho. Nesse contexto, eu vou falar agora de um anunciante e vai ter uma coisa sensacional. São coisas que só acontecem aqui, podem ter certeza, no programa Saúde Master da TV Master. Deixa eu contar uma breve história desse anunciante que eu vou falar, que é a Cuidar. Mas vamos à historinha. Quase 4 anos de programa. Quando chegou nesse tempo, eu chamei, no caso, o doutor Vitor Hugo, justamente um dos que estão à frente da Cuidar, junto com a doutora Jéssica Ramalho, para uma entrevista. Eles não eram anunciantes. E a partir daí, a Cuidar, cuidadores de pessoas que nasceu aqui na cidade de João Pessoa, eles começaram a evoluir. Estão eles aí, acabei de falar, doutor Vitor Hugo e a doutora Jéssica Ramalho. Eles são os fundadores da Cuidar. E essa semana eu fico muito contente com o crescimento das pessoas. E isso aconteceu na Cuidar. Eles foram crescendo de modo surpreendente, agora fruto do trabalho, da equipe que montaram. Quando vê, eu recebo o zap essa semana do doutor Vitor. E vocês vão ver na próxima tela, que sensacional. A Cuidar criou a Cuidar Franquias. Estão vendo essa notícia? Eles estiveram agora no Pequenas Empresas, Grandes Negócios, a Cuidar Franquias. Outro detalhe, foi eleita a melhor franquia de cuidadores de pessoas do Brasil. Já estão com 70
78 unidades começaram divulgando aqui, quando só era em João Pessoa. A sede no Altiplano, estão construindo outra sede agora grandiosa. Olha o que eu estou dizendo, franquias a cuidar vão chegar com certeza esse ano a 100 unidades no Brasil, virá a Acuidar Internacional, e eu fico muito contente com essa notícia. Eu vou ler a notícia, olha aí. Casal empreende com serviços de cuidadores e fatura 53 milhões com franquias. É isso mesmo. Portanto, um sonho. Repito, no primeiro momento que esteve aqui, sendo entrevistado, no âmbito da Acuidar, o doutor Vitor Hugo e a doutora Jéssica Ramalho, só existia a Acuidar de João Pessoa. E eles acreditaram também no programa Saúde Master da TV Master. E hoje estão classificados como a melhor franquia do Brasil, estão eles aí. Eles têm também o selo do projeto em minha autoria, o Nós Salvamos Vidas. E atenção, é muito importante, a Acuidar desenvolvendo, crescendo, 53 milhões. Deus queira que eles fechem esse ano com 100 milhões de lucro, próximo ano com 200 milhões, com 200 unidades, salvando vidas pelo Brasil inteiro. Esse é o trabalho, é nisso que acreditamos, é nesse Brasil, são nas pessoas que salvam vidas. Portanto, parabéns a todos que fazem a Acuidar. Nós devemos ter agora na sequência, eu coloquei só o endereço, Campina Grande, João Pessoa. Vocês podem ir no site, que é Acuidar BR, tá aí, ó, acuidarbr.com.br. Aí tá o Instagram, Campina Grande, João Pessoa, mas no site vocês encontrarão, até agora, as 78 unidades da Acuidar. Portanto, é um orgulho em anunciar que a Acuidar também é um dos patrocinadores aqui do programa Saúde Master. Estamos ao vivo, continuando aqui a entrevista sensacional, inédita, pela primeira vez aqui. O tema que aparece aí, o papel vital da medicina integrativa funcional na prevenção e cuidados com a saúde. E o médico que está a meu lado, o doutor Ricardo Fernandes, eu posso dizer, um dos grandes especialistas do Brasil na chamada, que as pessoas estão agora conhecendo bem melhor, medicina integrativa funcional. Vamos ver o próximo tema que aparecerá aí na sequência. Doutor, esse próximo tema, a OMS divulgou agora recentemente a ansiedade, que o Brasil já é o país mais ansioso do mundo. Realmente chegam muitas pessoas com ansiedade na clínica do senhor, querendo uma solução. Doutor, eu nasci de 8 meses e também sou ansioso, é um dos que o senhor tem também para curar, está aqui na frente do senhor. E aí, doutor? Vamos lá. Primeiro, para as pessoas entenderem que existe 2 tipos de ansiedade. Uma ansiedade que ela é mais momentânea, que é aquela ansiedade que gera expectativa para algo bom ou algo ruim. Por exemplo, eu tenho uma viagem, eu posso estar naquela ansiedade para acontecer aquela viagem, eu tenho um problema e eu estou na expectativa para que ele se concretize mais rápido. Isso é uma ansiedade momentânea, provocada. Existe a ansiedade patológica, que é essa que a gente está falando, que é a ansiedade que é provocada por alterações que existem no seu organismo. Então, a gente solicita os exames necessários para identificá-los e ver a causa real. Então, a ansiedade patológica, ela tem os sintomas físicos e os sintomas emocionais. Nos sintomas físicos, vamos ter taquicardia, então, o coração do paciente ele vai dar uma acelerada, sudorese, vai ter cansaço, tontura, de um modo geral, tá? Isso é ansiedade. Na questão emocional, vai ter angústia e tristeza sem causa aparentes, pensamentos negativos, pensamentos acelerados, medo. Por exemplo, não tem nada
de grave acontecendo, mas o paciente está o tempo todo naquela expectativa que algo ruim possa vir a acontecer. A irritabilidade. De um modo geral, a ansiedade patológica é a que é provocada por alterações que existem no seu corpo, como também uma patologia pode desencadear a ansiedade. Então, estamos vivendo em uma pandemia de ansiedade, né? As pessoas estão cada vez mais ansiosas, porque o corpo não está nutrido, existe uma inflamação crônica, existem desequilíbrios que não foram reparados, equilibrados, e isso cada ano que passa vai aumentando, né? Doutor, é muito interessante, estão chegando perguntas aqui em relação agora ao tema da ansiedade. Doutor, está chegando uma pergunta se o complexo B, o magnésio e também o ômega, ele é usado pelo senhor, por exemplo, no tratamento da ansiedade. E aí, doutor? Sim, sim. Primeiro a gente precisa identificar a causa real da ansiedade do paciente, né? Quando eu solicito os exames, eu vou saber quais desequilíbrios hormonais, nutricionais, metabólicos, inflamações crônicas, intoxicações por metais pesados existem no corpo do paciente para poder equilibrar. Então, não é só repor um magnésio. Claro, o magnésio é sensacional. 90% da população tem deficiência do magnésio, né? O magnésio ele ajuda no sono, na saúde intestinal, na função da adrenal, na formação de hormônios saudáveis, ajuda na ansiedade, é calmante, relaxante, combate a inflamação. Mas, às vezes, só repor o magnésio de forma isolada não vai tratar outros problemas que o paciente pode ter. Então, o que faz a gente ter o equilíbrio, se sentir bem fisicamente, emocionalmente, principalmente consigo mesmo, é o equilíbrio geral do corpo do paciente. Então, preciso do equilíbrio hormonal, nutricional, metabólico, para que eu me sinta muito bem. Então, a gente precisa saber as estratégias, o porquê aquele paciente está ansioso, quais alterações e repor. E aí ele sai muito rápido daquela situação. Doutor, é muito interessante, quer dizer, lógico, depois de toda uma análise criteriosa, depois de todos os exames, aí vem os momentos que o senhor prescreve, vamos dizer, esses suplementos, e a partir daí vai se acompanhando todos os níveis e a evolução do paciente. É assim, né, doutor? Exatamente. Então, quando eu falei no início da consulta, o paciente ele se torna autor da própria remissão dele, porque não é só suplementar, não é só eu equilibrar a questão hormonal, metabólica de um modo geral. O paciente ele precisa mudar a alimentação para combater. Não adianta eu estar fazendo um tratamento onde eu preciso aumentar a imunidade do corpo do paciente, desinflamar o corpo, se ele está lá nos alimentos que são pró-inflamatórios ou inflamatórios de um modo geral. Então, tem toda a fase, né? A primeira fase da remissão, a segunda fase, que são estratégias nutricionais, que tem toda uma equipe de nutricionista para fazer esse reparo no corpo do paciente. Então, o meu dever é equilibrar, reparar, repor, de um modo geral, mas o paciente também tem a responsabilidade de mudar a qualidade de vida dele, mudar os hábitos alimentares, gerenciar o estresse de um modo geral, que a gente ensina tudo isso lá em consulta. Doutor, muito interessante, e nessa linha aí, lógico, o senhor falou do tratamento em relação à ansiedade, na sequência eu acho que vem agora um mal até maior, mas que eu posso dizer que o mundo e o Brasil, realmente, muitas pessoas estão a sofrer, aparece aí, doutor, a depressão. Doutor, como seria, eu vou fazer aqui uma analogia, o habitual, vamos pensar no habitual, eu estou com depressão, eu vou procurar o tratamento com os profissionais, eu vou a um psicólogo e a uma psiquiatra. Tudo bem. E lá estou fazendo o meu tratamento, estou tendo uma certa evolução. Qual seria o grande, talvez, diferencial? Eu agora com depressão e eu vou procurar o senhor. Como seria essa análise que o senhor faria para determinar um tratamento? Então, tem duas coisas que a gente precisa diferenciar. Existem os momentos depressivos, que não é a depressão, que é uma doença crônica, existe a própria depressão, tá?
Lembra que eu falei que tudo existe uma causa? Sim. Então, tem uma causa real para que o paciente esteja depressivo. Nessa alteração, nesses desequilíbrios, a gente identifica e vai repor. O que é que acontece? O ansiolítico, o antidepressivo, ele tenta minimizar os sintomas da doença do paciente, mas não repara os traumas existentes, não equilibra as deficiências hormonais, nutricionais e metabólicas. Então, vamos lá, vamos dar um exemplo. Vamos dizer que a minha depressão é por causa que meu intestino está inflamado, eu tenho deficiência do complexo B, eu tenho deficiência de vitamina D, eu tenho um hormônio que está produzindo em excesso por causa de uma patologia, e isso que está causando a ansiedade e a depressão do paciente. Então, a medicação, ela não vai tratar o intestino do paciente, não vai repor o complexo B, não vai equilibrar o hormônio. Então, por isso que, na grande maioria das vezes, causa dependência medicamentosa. Por quê? Quando o paciente tenta fazer o desmame da medicação, os traumas não foram reparados. Existem ainda os desequilíbrios e ele volta a ter crises. Então, quando a gente equilibra o corpo do paciente, ele volta a se sentir muito bem e ele não precisa mais das medicações e a gente consegue fazer o desmame. Então, como eu falei, o problema não são as medicações, é não saber o que fez eu adoecer. Ah, doutor Ricardo, eu passei por um trauma, que esse trauma gerou a depressão. Tá, o trauma, ele gera um estresse emocional, uma inflamação emocional de um modo geral, que desequilibra seus hormônios, que gera desbiose, que é o desequilíbrio das bactérias que moram no seu intestino, e aí não absorve os nutrientes. Esse trauma que você passou também precisa ser reparado, e aí você sai desse trauma muito rápido. Tudo tem uma causa, tudo tem uma consequência, e tudo tem uma forma mais saudável de tratar a sua doença. Então, a gente precisa entender um pouco isso, né? Porque a doença que não tem cura, ela tem a remissão. Remissão é um termo que a gente usa quando eu tenho um diagnóstico, mas eu não tenho a sintomatologia daquele diagnóstico. E a gente consegue reparar. Doutor, estão perguntando aqui algumas pessoas, lógico, é um tema muito abrangente, né? A gente sempre tratou e tratamos aqui tudo com muita ética, né? E eu sei do trabalho excelente. Estão várias pessoas perguntando se o senhor já se deparou na clínica com pessoas realmente com depressão, vamos dizer, grave, muito acentuada, e o progresso dessas pessoas com o tratamento. O senhor tem vivenciado isso na clínica? Meus pacientes são pacientes mais crônicos, tá? Mais crônicos, né, doutor? Meus pacientes. Não tem paciente que vai lá na clínica para dizer, eu vim perder 3 quilinhos, 4 quilos por verão para fazer isso. Não tem. Meus pacientes são depressivos, com um conjunto de doenças autoimunes e ou crônicas associadas. São pacientes que tomam várias medicações, que vêm com problemas que ele tem assim na ideia dele que a última saída é essa estratégia nova que está chegando aí, que inclusive não é nova. Nos países desenvolvidos é a medicina que é mais usada, que é por evidências que tem mais resultados. Então, meus pacientes são pacientes crônicos mesmo, tá? Mas, doutor, eu fico assim, lógico, nós já entrevistamos aqui muitos médicos, muitos grandes profissionais, e quando o senhor ressalta isso, eu vou dizer, é até um alívio. Eu sei que várias pessoas estão agora diante aí da TV, ou na internet, ou no YouTube, e vibrando, porque quando sabemos que há uma linha de solução, porque a depressão, em muitos casos, é gravíssima, né? E o senhor diz agora que habitualmente só se depara com casos graves na clínica do senhor, aí é que eu vejo ainda mais que o senhor é um médico extraordinário, viu, doutor? Parabéns, viu? Obrigado pela confiança e carinho. A depressão em si, é aquilo que eu falo, o paciente, ele afeta a vida dele completa, né? Então, tem gente que, além da depressão, tem uns efeitos colaterais da própria medicação, né? Ansiolíticos, antidepressivos, as medicações de um modo geral, causam efeitos colaterais. Além de conviver com os sintomas da doença, tem que conviver com os efeitos colaterais. E isso aí é tudo reparável. Então,
chega o paciente que ele não aguenta mais, né? É uma luta constante comigo mesmo, que eu passei por tudo isso, para tentar se sentir bem, aquela sensação da perda da sensibilidade ao prazer na vida. Antes, o que eu gostava de fazer, hoje eu não quero mais fazer. Tudo se transforma um problema maior, coisas pequenas se transformam em problemas gigantescos, e isso, às vezes, é um desequilíbrio hormonal, nutricional, metabólico. Existe a causa real daquela doença daquele paciente. Não tem como individualizar. Esse paciente tem depressão por causa dessas alterações, esse outro pode por ter outras alterações, e a gente precisa organizar. Uma dúvida muito comum é: a parte genética faz parte? Faz parte. A genética não é uma desculpa para o paciente ser depressivo, porque existe a epigenética, que é meu estilo de vida, o que eu vivo. Então, a epigenética é quem vai apertar o gatilho para eu desenvolver aquela doença, aqueles genes que está lá alterado. Então, tem tudo como ser equilibrado de uma forma natural. Esse é o programa Saúde Master, sensacional, uma edição especial. O doutor Ricardo Fernandes já é o médico entrevistado de número 455, um recorde mundial, uma interação maravilhosa. Quero repetir, doutor, vamos chegar ligeirinho, viu, no Instagram do senhor a 1 milhão de seguidores, viu, doutor? Realmente é uma interação maravilhosa, as pessoas aqui vibrando com a entrevista, com a qualidade, com a experiência do senhor. O senhor é muito didático, muito tranquilo, quer dizer, isso já repassa paz, confiança, e isso é fundamental na relação médico-paciente, não é, doutor? Com certeza, a gente precisa ter uma transparência muito grande com o paciente, porque é um paciente que ele já vem sofrendo há muito tempo, né? Porque tem muita gente também que tem depressão e não sabe que tem depressão, né? Que acha que a depressão é aquele luto constante, aquela tristeza constante. E não, você pode querer só isolar, você pode ser muito irritado. Existem vários outros transtornos que envolvem a depressão e a gente precisa organizar. Então, quando o paciente chega lá, às vezes ele chega meio desacreditado por ter passado por várias terapias, vários tratamentos em busca dessa qualidade de vida, né? Eu preciso me sentir principalmente bem comigo mesmo. Então, quando a gente consegue ser cada vez mais transparente, olha, você tem depressão por causa disso, a causa real da sua doença é essa, a gente precisa fazer isso para que você volte ao equilíbrio do seu corpo, para que seu corpo funcione em equilíbrio, ele sai com esperança maior. Então, a gente precisa transparecer tudo isso e ser calmo, tranquilo, de um modo geral. Doutor Ricardo Fernandes, a próxima tela. Doutor, as dores chamadas da nossa vida são muitas, né? Que nos aflige. E essa é uma delas. Fala aí, fibromialgia. Doutor, são muitos os casos que chegam as pessoas com dores, às vezes, quase que insuportáveis. Aí chegam lá na clínica do senhor. Eu sei que a clínica, doutor, eu tenho que dizer, é um luxo, além de tudo. O senhor teve todo esse cuidado. Eu tenho dito sempre aqui no programa Saúde Master, essa visão que os grandes médicos passam a ter, que tudo está ali no âmbito da saúde, da qualidade e do bem-estar. Quando a gente chega na clínica do senhor, eu acho que já é um início da cura, só em estar sentado ali, doutor. Que coisa sensacional, doutor. É muito obrigado. O senhor está de parabéns, porque há pessoas, eu não estou fazendo nenhuma crítica direta, nós somos altamente éticos, mas a gente vê, às vezes, a falta de uma maior visão. E o senhor tem tudo isso. O senhor tem um pensamento, algumas coisas eu não posso dizer agora, mas vou dizer no momento oportuno, mas a visão do doutor em querer aperfeiçoar esse trabalho que ele já faz, a visão do doutor em estudar, em pesquisar, em evoluir. Eu me lembro, estou lembrando agora, doutor, dentro de uma realidade, quando eu fui lá para a sua assessoria, a secretária, o pessoal todo lá do espaço Ricardo Fernandes, doutor,
Aí foi me passado pelo senhor, obviamente, a lista de exames. Doutor, eu vou ser sincero, doutor, tinha exame ali que eu nunca tinha ouvido falar na minha vida. Aí eu olhei, eu pensei, eu digo, é um grande médico. Por quê? É aquele exame que talvez vá na causa daquela patologia. Doutor, falei certo, doutor? Exatamente, Fábio, certíssimo. Não existe essa questão. Como é que eu vou conseguir identificar a causa real do paciente, da doença do paciente, se eu não tenho os exames específicos para aquela doença, né? Então, esses exames tradicionais, hemograma, ele não vai dizer o motivo pelo qual ele está doente e qual estratégia eu, como médico, devo executar para tirar ele daquela situação. Então, são exames mais específicos, que pegam toda essa parte hormonal, nutricional, metabólico, com intoxicações de metais pesados, exames com marcadores cancerígenos, exames com marcadores de doenças autoimunes. Por quê? Às vezes o paciente tem uma ansiedade ou depressão que não é a própria depressão, é outra patologia, por exemplo, a fibromialgia, que a gente vai falar, ela causa ansiedade e depressão. Então, às vezes ele está tratando a depressão com ansiedade com ansiolítico e antidepressivo, onde o problema real da doença do paciente é a fibromialgia. Então, se eu reparo os traumas da fibromialgia, o paciente não tem mais ansiedade e depressão. Então, por isso que a gente precisa dos exames completos para saber até o que eu devo fazer como profissional para tirar o paciente daquela zona muito crítica. Sensacional. Eu creio que na sequência, já agradecendo ao Alisson, a competência aí do Gessé, a produção da Verônica Amorim, é isso aí, doutor, que aparece. Doutor, doenças autoimunes. Realmente uma situação, em vários casos, altamente delicada. Algumas situações crônicas, né, doutor? E como se dá o tratamento, no caso da tela que aparece aí, dentro da medicina integrativa funcional, que o senhor é um grande especialista. E aí, doutor, as doenças autoimunes? Então, existe doença crônica como a fibromialgia que não é autoimune, tá? Uma doença crônica como a fibromialgia, já eu vou chegar na autoimune, só para explicar aqui, não é uma doença que ela acontece do dia para a noite. Pelas últimas evidências, a fibromialgia é uma doença que ela é provocada por estressores químicos, físicos e emocionais. Então, essas alterações fazem com que o paciente tenha uma gama de sintomatologia. O cansaço, a fadiga, a ansiedade, a depressão, a dificuldade de concentração, a perda da memória, a dificuldade para levantar da cama pela manhã, a fadiga de um modo geral. Então, não se trata uma doença crônica apenas com medicações. A gente precisa equilibrar tudo que o corpo precisa. Esses estressores causados na doença geram inflamações e a gente precisa combater essa inflamação para gerar equilíbrio no corpo do paciente. No caso da doença autoimune, eu acho que é uma das maiores agressões que o paciente pode ter, porque é seu próprio sistema imunológico que está atacando um órgão seu. Só que eu sempre tranquilizo os pacientes que a doença autoimune, toda e qualquer doença autoimune, tem a remissão. A remissão é aquele termo usado. Eu tenho um diagnóstico, mas eu tenho um controle total da sintomatologia daquela patologia. O que é que acontece? Na grande maioria das vezes, o paciente tem um conjunto de doenças autoimunes porque a inflamação não foi combatida, não foi reparada. O problema da doença autoimune é, quando eu não trato a causa real daquela doença, eu vou chamar outras doenças autoimunes. Por isso que a gente está vivendo uma pandemia de doenças autoimunes. Fábio, você acredita que a maioria dos diagnósticos dados na minha clínica de doenças autoimunes, as pessoas não sabiam que tinham doença autoimune? Mas, doutor, incrível. Eu queria, doutor, por favor, que o senhor repetisse essa informação, porque a gente vê a importância de uma análise completa, ou seja, a importância do tema maior do programa de hoje, que o senhor exerce com tanta propriedade, a medicina integrativa funcional. Repete aí, doutor, por favor. A maioria das pessoas que tem um diagnóstico de uma doença autoimune na minha clínica não sabiam há anos que tinha essa doença. E, na verdade, ela não vem só com a doença autoimune. Ela vem com um conjunto de doenças autoimunes porque nada foi combatido.
quando a gente só silencia os sintomas da doença, a gente não desliga a doença. Então, às vezes ele está lá, estou ansioso, estou depressivo, estou fadigado, estou cansado por uma doença que eu nem sei que existia e que eu estou tratando os sintomas de ansiedade, quando o problema maior é a doença autoimune, né? Mas existe a remissão. Os pacientes mais crônicos com a doença autoimune é porque medidas simples não foram tomadas no início e aí o paciente precisa de outras condutas. Mas quando é identificado no início, existe o processo de desinflamação do corpo do paciente, existe o aumento da imunidade, o fortalecimento da imunidade, a doença ela é desligada totalmente. Quando desliga é a parte principal do tratamento, porque eu sei que aquela doença autoimune que está desligada não vai gerar outras doenças autoimunes. Doutor, dentro das doenças autoimunes, pede aqui, logicamente, né, para não se identificar, diz assim, está dizendo, doutor, agradecendo pela entrevista, pela presença espetacular aqui do senhor, ele diz que o médico que ele foi, ele tem uma doença autoimune, só passou vitamina D. Diz que ele está tomando sol, tomando vitamina, mas não fica bom nunca. Doutor, acho que é pouca vitamina ainda para um problema tão grande, talvez, né, doutor? Nossa, um dos principais tratamentos da doença autoimune é a reposição da vitamina D, tá? Só que ela, de forma isolada, ela não vai conseguir tirar o paciente daquela zona. O meu sistema imunológico, porque assim, eles dividiram a doença autoimune por etapas. Se eu tenho um problema na pele, vou chamar de psoríase. Se eu tenho um problema na tireoide, vão chamar de Hashimoto. E assim vai. Só que, na verdade, é uma disfunção no sistema imunológico e eu preciso reparar tudo isso. Quando eu tenho uma disfunção no sistema imunológico, uma medida simples só da vitamina D, não, a gente precisa entrar com a parte dos antioxidantes, do equilíbrio hormonal, do equilíbrio nutricional, da modulação intestinal, que é uma das partes mais importantes do tratamento da doença autoimune, porque 80% do meu sistema imunológico é produzido no intestino. Então, se eu não modulo, modular significa o quê? Colocar o intestino não só para exercer a parte de o paciente ir todos os dias ao banheiro, mas o intestino desinflamar, desintoxicar, produzir sua barreira, sua proteção, sua imunidade de absorção, e isso precisa ser executado, né? Então, as pessoas acreditam que ir todos os dias ao banheiro significa saúde. Não, você pode ter um intestino inflamado, principalmente numa doença autoimune, que você está indo ao banheiro, mas ele não está entendendo nada, ele está todo inflamado. Sensacional as respostas, as muitas perguntas. Quero avisar, sabemos, né? O doutor tem milhares de seguidores, muitas perguntas chegando. É de praxe aqui, vamos passar todas para o doutor, que no momento devido vai responder, vai tirar a dúvida. E estamos enfocando os temas, vamos dizer, mais recorrentes nessa pauta, e eu tenho certeza, já tiramos aí dúvida de centenas e centenas de pessoas. Podem olhar aí, eu queria que o Alisson, por favor, tirasse a tarja, porque eu vou falar agora justamente dos produtos da São Brás. Eu estou cercado aqui nesse momento de qualidade. Só que vocês estão a notar que hoje eu estou dando uma ênfase bem grande ao café. A linha de café da São Brás. Olha que sensacional. Vocês estão vendo aqui? Esse aqui eu já disse por algumas vezes. Rapaz, é uma coisa incrível. Você coloca uma colherzinha e não acaba. Não acaba nunca. Você fica doido que acaba para comprar outro produto. Mas é sensacional tudo que a São Brás faz. E eu destaco muito hoje, estão vendo aqui que linha maravilhosa, ó, café tipo exportação da São Brás e os vários cafés. Tem cafés aqui como o Blend, que é um café inclusive premiado. Portanto, a São Brás também é um dos patrocinadores aqui do programa Saúde Master. E uma coisa legal, essa semana, mais precisamente ontem, nós tivemos o Dia Mundial do Café.
Eu coloquei até uma postagem nas redes sociais falando sobre a história do café e é uma coisa maravilhosa. Imagine os senhores e as senhoras, o São Brás nesse contexto. Quando a gente fala São Brás, a gente já alia qualidade nos seus produtos. 72 anos de existência, mais de 200 itens em sua linha de diversidade de produtos. E hoje eu estou cercado aqui dos produtos da São Brás. É sensacional. A São Brás no próximo ano vai abrir uma fábrica na Bahia, uma outra fábrica, aí vocês vão ver a expansão. Hoje já está em grande parte do Brasil e aonde chega realmente as pessoas só querem São Brás. É sensacional. Doutor Ricardo, o senhor gosta de café, assim, me diga aí, doutor. São Brás é o melhor, de verdade mesmo. É o que é melhor, usado, né, lá na minha clínica. Inclusive, o São Brás, ele agora é patrocinador de um evento que vai ter aqui em João Pessoa, que é extraordinário, que é uma ajuda para as mulheres empreendedoras, né? Que vai acontecer dia 25 e 26 aqui. E a São Brás é o carro-chefe lá de patrocinador para ajudar essas mulheres a se tornarem cada vez mais guerreiras, extraordinárias, de modo geral. Bacana, doutor. Que lindo, muito sensacional. Feliz. É o evento que eu creio que a nossa paraibana famosa, a ex-BBB, a Juliette vai estar, não é? Exatamente. E com certeza o senhor lá também, ao lado da Juliette, também, não é, doutor? Portanto, sempre que pensamos em produtos de qualidade e em especial nesse programa de hoje, o Café São Brás, podem ter certeza, vocês estarão adquirindo produtos que, além de tudo, repito, da ideia de união, de amor, de compromisso, de família. Portanto, a São Brás é sensacional. Vamos continuar aqui, é um programa especial, Saúde Master, entrevistando, eu posso dizer, o excepcional, o doutor Ricardo Fernandes, um dos grandes especialistas na medicina integrativa funcional. Aí o tema aparece, esse número aí é do meu WhatsApp direto, 981925555, e o habituado, no caso, código QR, basta apontar a câmera do celular, a pergunta para aqui virá e nós vamos, num contexto, responder. Vamos ver o próximo tema que vai surgir aí para que o doutor possa argumentar. Doutor, endometriose. Doutor, um sofrimento também grande em muitos casos, inclusive casos assim que tornaram repercussão nacional. Como o senhor tem visto e principalmente como o senhor tem curado? Então vamos lá. Primeiro eu preciso entender como é que se desenvolve a endometriose, que é uma doença inflamatória, né? Então a endometriose é consequência da predominância estrogênica, uma alteração hormonal que, quando eu tenho a progesterona, que é um hormônio que vai controlar o estrogênio de um modo geral. Só que quando eu não tenho essa progesterona, por disfunção da tireoide, ou por disbiose, ou por inflamação crônica, essa progesterona vai estar bem baixa. O corpo não consegue produzir esse hormônio, que é um hormônio calmante e relaxante na mulher, que ajuda, um dos principais hormônios femininos. Então, quando a progesterona está muito baixa, o estrogênio está muito alto, ela vai ter alguns desequilíbrios, principalmente no ciclo menstrual. Então, volume menstrual intenso, cólica, TPM, enxaqueca, dores nas mamas, fadiga dos membros inferiores. E isso é um sinal de alteração hormonal, né? Essa ilusão que as mulheres têm que o ciclo menstrual tem que ter conturbações, isso é o maior mito. O ciclo menstrual não é para vir com cólica, com TPM, com enxaqueca, com dores nas mamas. Esse é um sinal de alteração hormonal. Nesse caso aí, é a predominância estrogênica. Então, voltando, quando eu não tenho o hormônio, a progesterona, tem um estrogênio mais alto, esse estrogênio vai crescer em outras partes que não deveria crescer. Então, vai criar as doenças estrógeno-dependentes. Então, cisto, nódulo, pólipo, mioma, adenomiose, endometriose, tumor, câncer, pode ser
acometida a mulher que tem a predominância estrogênica. Então, a gente precisa equilibrar para que ela saia dessa situação. Em alguns casos, a cirurgia de retirada de foco é indicada, mas se a paciente não trata a causa real da endometriose, ela vai voltar. Quantas e quantas mulheres sofrem no atraso do diagnóstico, como também na tentativa de tratar uma doença com a cirurgia que tem causa hormonal e intestinal. Então, não é só o desequilíbrio hormonal. Mulheres com endometriose têm uma disbiose, que é o desequilíbrio das bactérias que moram no nosso intestino, muito altas. Existe esse desequilíbrio. Então, tem mais bactérias ruins do que bactérias boas. Então, quando o estrogênio chega no intestino para ser eliminado nas fezes, essas bactérias ruins ativam esse estrogênio que era para ser eliminado. Então, esse desequilíbrio mais essa alteração intestinal causa a endometriose, junto com a alimentação inflamatória, o sedentarismo, intoxicações por metais pesados, e tudo isso faz parte do diagnóstico da paciente que tem endometriose. Doutor Ricardo, estou colocando aqui, doutor, estou precisando, estou colocando aqui os meus óculos aqui, sensacional. Doutor, pede para não se identificar, adorando a entrevista, diz o seguinte: gostaria que perguntasse ao doutor, vou perguntar agora, se problemas com vícios, a causa pode ser um desequilíbrio. Com certeza, né? Existe toda alteração em relação ao sistema nervoso central do paciente, que é a mente inflamada de um modo geral, né? E que causa dependências. Então, tem a variação genética que ela pode ser bloqueada, né, pela epigenética, mas existem outras alterações que existem no corpo que vai causar esse vício no paciente. Quando a gente equilibra tudo, desinflama de uma forma geral o corpo do paciente, ele consegue sair dessa situação. Portanto, foi muito interessante, eu filtrei essa pergunta agora que foi feita e o doutor Ricardo respondeu com tanta propriedade, ou seja, várias famílias, né, infelizmente, acometidas por vícios aí muito sérios, né, como é o caso da droga, e o doutor responde com muito balizamento e fundamentação que tudo isso pode estar também no desequilíbrio, nas taxas, pode ser analisado. Exatamente, a inflamação crônica pode causar, sim, os vícios. Que pode causar o vício. Vamos ver o próximo tema na sequência, sensacional. Doutor Ricardo, os elogios aqui, viu, doutor? Se eu passar o tempo aqui do programa, mas já agradecendo aos elogios aqui em relação à conduta do senhor, são os pacientes aqui dando relatos incríveis aqui sobre os tratamentos que o senhor conduz com tanta excelência. Muito viu, doutor? obrigado, Fábio. O senhor está assim, de parabéns mesmo. E uma das coisas que eu notei muito desde o início com a minha visita com o doutor, a simplicidade do doutor. Isso é uma coisa que a gente busca muito hoje, a palavra humanização. E isso eu vi no senhor. Precisa, né? Até Precisa. Porque os pacientes, eles sofrem demais, né? Então, tem que ter essa transparência, tem que ser um paciente, um médico, na verdade, humanizado, para também sentir um pouco da dor do paciente e conseguir se colocar no lugar dele para conseguir estratégias para tirar ele daquela zona. Os senhores e as senhoras já estão notando, e nós estamos ao vivo, a diversidade abrangente da medicina integrativa funcional que tem o doutor Ricardo Fernandes como grande especialista. E já pode colocar o próximo tema. Eu sei que várias pessoas agora que estão interagindo irão tirar as suas dúvidas. Vamos ver o que aparecerá aí. Creio, já aparece nesse momento uma eficiência total que só acontece em um lugar do mundo, aqui no programa Saúde Master. Doutor, ovários policísticos. E aí, doutor? É uma doença também inflamatória, só que ela causa não os sintomas no ciclo menstrual, porque assim, a SOP é uma doença inflamatória que ela muda a sintomatologia de mulheres para mulheres. Tem mulheres que podem ter o cisto, mas também tem a síndrome, tá? Eu nem gosto de chamar SOP, eu gosto de chamar síndrome inflamatória. Porque mesmo as mulheres que não têm os cistos nos ovários,
pode ter essa patologia, essa síndrome que não tem cura, mas tem remissão de todos os sintomas. Inclusive, a gente consegue identificar isso até em exames da mulher que é menopausada ou pós-menopausa. Então, essas alterações hormonais, dos hormônios mais androgênicos, a gente consegue identificar numa boa análise dos exames. O problema é que a SOP, nem na questão do ciclo menstrual eu vou falar, mas a SOP ela causa transtornos físicos e emocionais. A SOP, quando principalmente ela está ativa, ela causa depressão, ansiedade, irritabilidade, mudanças repentinas de humor, estresse de explosão de um modo geral. Então, quantas e quantas mulheres estão sendo tratadas de depressão onde a causa real é a SOP? Voltando para a questão da endometriose, como a síndrome de ovário policístico, não são tratados com hormônios sintéticos. Então, essa estratégia de usar anticoncepcional, de usar o DIU de Mirena, é uma estratégia, outro tipo de estratégia da medicina tradicional. Mas quando a gente fala no reparo, no equilíbrio, para que a paciente consiga se sentir bem, a gente precisa equilibrar de forma bioidêntica, precisa modular o intestino, suplementar as deficiências nutricionais, mudar a alimentação da paciente e com isso consegue a remissão. Doutor, estão perguntando muito aqui nesses casos, nessas patologias que o senhor está a esclarecer aqui com tanta propriedade e sabedoria, se para cada situação dessa é um tipo de exame, ou seja, se eu estou ali a nível da depressão, já tem outro caso de ansiedade e outros que estamos a citar aqui nesse programa especial. A quantidade de exames e os tipos de exame, para cada caso, existem os exames específicos, é isso, doutor? Então, eu já sei o leque de doenças que eu atendo, o que o paciente, de um modo geral, ele busca. Então, já tem a lista de exames, porque assim, o paciente que tem uma doença crônica, autoimune, inflamatória, de um modo geral, ele já vem sofrendo há muito tempo. Então, ele quer ir para a consulta, o que eu fiz o diferencial? Eu quero que o paciente ele chegue com os exames prontos, porque ele já vai sair com diagnóstico, com esperança e com tratamento, do que o paciente chegar, ter uma conversa sem nem saber o que o paciente tem, sem saber a estratégia que eu vou usar para que depois ele volte. Então, eu sempre gosto de já o paciente sair da minha clínica, sabendo a causa real da doença, o motivo pelo qual ele fez adoecer, qual a estratégia a gente vai usar, qual tipo da alimentação nessa fase inicial do paciente é indicada, e assim ele consegue voltar com mais saúde, mais qualidade de vida, mais vigor de um modo geral. É sensacional essas informações. Estamos tendo, vamos dizer, em primeira mão aqui no programa Saúde Master, essa entrevista. É uma edição especial, as dúvidas são muitas em relação à medicina integrativa funcional e o doutor Ricardo Fernandes dando um show aqui com sua experiência, estão ressaltando imensamente a juventude do doutor. As pessoas se impressionam de qualquer maneira, mas eu creio, doutor, que isso também é muito motivador, né? Porque nós temos uma gama enorme de estudantes, de pessoas da área de saúde que estão assistindo e que irão assistir o programa Saúde Master. Quando eu saio é muito comum as pessoas, Fábio, olha, eu vou me formar e um dia eu quero ser entrevistado. Fábio, eu já tentei que só medicina e não consigo, mas vou continuar tentando. E doutor, quando a gente vê o senhor traduzindo, explicando, mostrando, comprovando, eu tenho certeza que isso está sendo motivador para várias pessoas, doutor. É muito bom. Mas eu não sou tão novo assim não, viu, Fábio? Não precisa dizer a idade, mas eu não sou tão novo assim não. Eu acho que o que fez eu buscar a medicina integrativa funcional há muito tempo é porque eu convivi com esses sintomas de ansiedade, da depressão, pânico, desde muito jovem. Então, isso fez eu mesmo buscar, num país onde a medicina, na grande maioria das vezes, é uma medicina sintomática, medicamentosa, estratégias para que eu conseguisse me sentir bem. E aí, foi já sabendo o caminho que eu queria percorrer, o que eu queria fazer, enfim.
Foi dentro dessa linha, não é, doutor? Estamos ao vivo, é sempre bom ressaltar uma edição especial, exclusiva com o doutor Ricardo Fernandes. Doutor, vem um tema agora que vai aparecer aí, que eu sei que o senhor também trabalha dentro das especialidades. As pessoas estão vivendo mais e querem viver mais e melhor. Aí aparece ali, doutor, não me sinto bem. Uma pessoa olhando no espelho, aí vem toda a análise da longevidade. E eu sei que o trabalho do senhor também está fundamentado em toda essa história. Doutor, para as pessoas que são muitas, que estão nos vendo, que irão nos ver daqui a pouco no YouTube para a eternidade, o que seria, quais seriam as indicações para viver mais, mas viver com saúde? E aí, doutor? Eu sempre falo, friso isso lá no Instagram, de outras formas para levar essa informação, porque a gente precisa fazer pelo menos o básico. A população ela está doente por falta de informações, né? Então a gente precisa pelo menos fazer o básico para que eu me sinta bem fisicamente e emocionalmente. Então eu preciso fazer atividade física, eu preciso tomar sol, aqueles 10, 15 minutinhos todos os dias, eu preciso ter uma alimentação não inflamatória, eu preciso suplementar os nutrientes que são necessários para todo mundo. Então, o solo brasileiro é pobre, não tem mais a qualidade que tinha antes. Então, mesmo que eu tenha uma alimentação equilibrada, eu vou ter algumas deficiências nutricionais e eu preciso repor. Então, quando eu começo a tentar mudar todas as estratégias, fazer pelo menos o básico, eu começo a me sentir bem e feliz. É muito interessante toda essa análise que estamos a verificar aqui no programa Saúde Master. Vamos ver o próximo tema que irá aparecer aí na sequência. Vamos ver aí. Qualidade de vida. Doutor, isso também é uma busca, né, de todas as pessoas, obviamente, né? Vivemos num mundo cada vez mais agitado, cada vez mais imediatista e, com certeza, várias pessoas chegam no espaço Ricardo Fernandes e dizem: doutor, eu quero ter uma qualidade de vida realmente necessária. E aí, doutor? Então, a qualidade de vida é uma questão que as pessoas também precisam entender. Por quê? Às vezes a situação crônica que ele se encontra, ele acha que é o normal, que é habitual, que aquilo é do ser humano. Parece que ficou normal as pessoas não se sentirem bem, né? Então parece que é normal se sentir cansado, fadigado, ansioso, ter uma doença autoimune, ter uma doença inflamatória, fibromialgia, enfim, que é uma doença crônica e não inflamatória, e não é normal. Normal é você se sentir bem. Então, o corpo, como eu falei, ele sinaliza os sintomas para dizer que algo está acontecendo no seu corpo. Então, o cansaço, a fadiga, a ansiedade, a depressão, doenças autoimunes, essa sintomatologia mostra que existe algum desequilíbrio. Mas o corpo, ele sinaliza quando existe equilíbrio também. Então, dormir bem, acordar bem, com energia, sem dor, sem cansaço, ter energia suficiente para eu saber lidar e manipular de uma forma geral minha rotina para que aquilo não gere um estresse a mais, para que aquilo gere irritabilidade, ansiedade. Eu tenho o combustível necessário para executar tudo isso de uma forma mais leve. Então, o gerenciamento do estresse vem, eu consigo gerenciar outros problemas de um modo geral, e isso é sinalizado quando o corpo não está inflamado, quando ele não tem uma inflamação crônica de um modo geral, quando não existe desequilíbrios no corpo do paciente. Então, eu preciso entender o que seria qualidade de vida. Por quê? Independentemente da situação, da idade que eu me encontro, o corpo que funciona em equilíbrio, ele vai se sentir bem. Sensacional as informações. E já que hoje, nessa edição, temos falado tanto em exames, nós temos uma referência também aqui na Paraíba, e eu posso dizer para o Brasil, que é o Maurílio de Almeida. O famoso laboratório Maurílio que aparece. Eu sempre costumo destacar
dentre as várias vertentes do Maurílio, a vertente tecnológica que leva justamente a toda essa qualidade, a essa rapidez, a essa eficiência nos exames. É justamente o aplicativo do Maurílio de Almeida. Note que o Maurílio está presente em vários setores, as suas unidades próprias, as clínicas, até dentro de shoppings você encontra unidades do Maurílio de Almeida. E agora, em segundo plano, vocês vão notar o aplicativo do Maurílio. Você pode baixar em qualquer uma das lojas, no seu celular, gerando toda comodidade, rapidez, observar os resultados, marcar os seus exames, inclusive em domicílio, se dirigir a qualquer uma das diversas unidades que o Maurílio disponibiliza em toda a Paraíba. Por isso que sempre dizemos aqui no programa Saúde Master, se você pensa em exames laboratoriais, é inevitável. Você vai pensar em primeiro plano no Maurílio de Almeida. Se quiser ir pelo site mauriliodealmeida.com.br. Se quiser ir no aplicativo, você vai na sua loja, coloca Maurílio de Almeida, baixa o aplicativo e aí você terá todas as opções na palma de sua mão. Eu creio que eu tenho uma foto aí, que meus exames eu só faço, obviamente, no Maurílio de Almeida, já de longa data, e parece-me que tem uma foto aí no final, deve ser mostrada agora, que eu estou, inclusive, em uma das unidades. Isso é na unidade que fica no shopping, no Meg Shopping, mais precisamente, em um momento em que eu estava a fazer os meus exames de rotina, os exames tão necessários, e a gente sempre pensa e sempre pensará no laboratório Maurílio de Almeida. Vamos continuar aqui ao vivo, vamos ver qual é o próximo tema que aparecerá dentro dessa diversidade de tratamentos na medicina integrativa funcional. Vamos ver o que aparecerá. Doutor, aí foi uma pergunta que surgiu de forma, vamos dizer assim, máxima, no que antecede o programa Saúde Master. Quais seriam? Eu sei que cada caso é um caso, mas perguntaram muito sobre os melhores suplementos. Qual que o senhor elenca como suplementos que a pessoa deveria usar no dia a dia? Vamos dizer assim, vamos fugir um pouco do tratamento, que a gente sabe que tem toda a ação direcionada, pontual, específica. Qual suplemento ou suplementos que o senhor indicaria a uma pessoa? Existe a suplementação nutricional básica de suporte, que a gente fala muito sobre ela, que é a suplementação que, independente de ter uma patologia ou uma sintomatologia, eu preciso estar suplementando, né? Porque a gente não consegue mais absorver ou repor tudo através da alimentação de uma forma geral. Então, por exemplo, o suplemento mais usado é o da vitamina D, que na verdade é um hormônio. Chama de vitamina, mas tem uma ação hormonal. Mesmo a gente morando num país tropical, a forma que a gente se expõe ao sol é insuficiente para que o corpo precisa. Então, não existe só essa ideia, eu vou repor a vitamina 3 meses e depois eu vou parar. Porque vai cair, a gente não está tomando o sol como deveria. Então, a suplementação tem a dose de ataque, né, se o paciente tem uma dose, se tem uma deficiência grave, e a dose de manutenção. O complexo de vitamina B12, a coenzima Q10, que é um antioxidante que trabalha com a parte metabólica energética, repara os traumas, protege contra o envelhecimento, leva longevidade. O magnésio, quase 90% da população tem deficiência de magnésio. O magnésio, o zinco. Então, listei alguns aqui que, independente de você ter uma doença, você precisa estar suplementando para conseguir ter esse equilíbrio físico e emocional. Então, a vitamina D, o complexo de vitamina B12,
a coenzima Q10, o magnésio, o zinco, que é um mineral essencial para a questão da imunidade. Doutor, o próximo tema que virá, eu olhei assim na literatura, nas minhas pesquisas que faço, que antecedem o programa e já aparece aí, é um termo assim, pouco até utilizado, mas eu sei que o senhor também tem essa especialização. Quando a gente diz mente inflamada, quais seriam assim os tratamentos e as possíveis consequências disso, de eu ter uma mente inflamada? O que representa basicamente esse termo, doutor? A questão mente inflamada não é a questão só da inflamação crônica que existe no corpo do paciente, mas tudo que ele executa para ter aquela mente. Os meus pensamentos, o que eu assisto, o que eu escuto, toda essa questão da prosperidade de um modo geral, do que ele atribui ao futuro. Então, a gente precisa ter alguns controles, algumas alternativas para conseguir driblar tudo isso. Então, além da alimentação inflamatória, que pode gerar uma mente inflamada, porque a mente inflamada, quais são as sintomatologias de uma mente inflamada? Irritabilidade, ansiedade, depressão, dificuldade de concentração, perda da memória rápida, estresse de explosão, tudo isso é consequência da mente inflamada. Então, algumas doenças podem causar neuroinflamação, né, pela essa inflamação crônica. A neuroinflamação, ela dificulta a produção dos neurotransmissores, causando a ansiedade e a depressão nos pacientes. Muitas doenças autoimunes têm essa neuroinflamação e por isso que é mais comum ter ansiedade e depressão nos pacientes que têm doença autoimune. Mas eu posso ter uma mente inflamada por não ter uma qualidade de vida, não fazer o básico que eu preciso para que eu me sinta bem. Atividade física, ver os últimos estudos sobre a atividade física, a importância que tem não só na saúde física, mas na saúde mental e emocional de um modo geral. Então, preciso fazer e executar o básico para que eu não tenha uma mente inflamada e eu consiga ter outros tipos de pensamentos, outras visões, para que eu me sinta bem. Doutor, eu tenho certeza que várias pessoas chegam também para o senhor dentro desse leque de ações da medicina integrativa funcional e dizem: doutor Ricardo, eu não estou dormindo bem. Doutor, uma situação muito séria. O que é que o senhor indica? Pessoas já estão dizendo aqui, o certo é dormir de 7 a 9 horas. Pergunta ao doutor. Tem outras pessoas perguntando aqui, já de forma antecipada, se a melatonina é interessante nesses casos. Como é que o senhor trata, eu posso dizer, as milhares de pessoas que não estão dormindo bem no Brasil? E aí, doutor? Então, vamos lá. Dormir bem não significa você ter dificuldade, não ter dificuldade para pegar e manter o sono. O dormir bem, ele tem como consequência eu acordar muito bem com energia. Tem pessoas que não têm dificuldade para pegar e nem manter o sono, mas têm uma dificuldade para levantar da cama pela manhã. Isso mostra que o paciente ele não está entrando na quinta fase do sono REM, que é um sono reparador, um sono que vai trabalhar a parte metabólica energética, gerar energia, disposição, motivação para ele exercer o seu dia a dia. Como também a insônia, tá? Lembra que eu falei, tudo tem uma causa, um porquê, o porquê está acontecendo com o meu corpo. Então, existe uma demanda muito grande de mulheres com insônia, que tem causa principal a questão hormonal, nutricional e metabólica, de um modo geral. Então, isso é muito individualizado. Essa pessoa talvez não dorme bem porque ela tem a progesterona muito baixa, que a progesterona é um hormônio calmante, relaxante, que induz essa quinta fase do sono REM. Tem uma deficiência grave do magnésio, porque esses valores do magnésio que são solicitados não tem um valor exato, porque só 1% do magnésio é na corrente sanguínea. Então, a gente teria que solicitar intracelular. Então, é uma dificuldade maior. Então, a gente faz correlação com o zinco. Então, às vezes, o zinco do paciente está baixo, o magnésio do paciente vai estar baixo também, mesmo que lá nos valores de referência esteja tudo ok, mas não está porque é aquele 1% só que a gente avalia. Então, nessa paciente, por exemplo, ela pode ter uma deficiência de magnésio, a progesterona baixa, pode ter um intestino inflamado, que causa a insônia. A melatonina, de forma isolada, não trata a insônia crônica.
Pelo contrário, às vezes ela pode gerar um sono mais agitado, porque essa paciente não precisa da quantidade de melatonina que foi prescrita. Existem outros desequilíbrios mais importantes antes de repor a melatonina para que ele durma bem. Porque a importância do sono, uma noite mal dormida, eu gero inflamação. Imagina quantas pessoas não dormem bem. Então, essa estratégia, não dorme bem, você vai tomar um Rivotril, vai tomar um medicamento controlado, isso não existe. Porque é um indutor de forma sintética, você acorda microsegundos assim pela noite e isso atrapalha totalmente a sua qualidade de vida. Então, você precisa descobrir o motivo pelo qual você não dorme bem, qual é a causa real da sua insônia e a gente repara e repõe. Doutor Ricardo Fernandes, sensacional a interação. O próximo tema, creio que vamos falar agora da saúde intestinal. Doutor, nesse tema da saúde intestinal, várias pessoas argumentaram, porque, lógico, é um problema mundial de saúde pública, se o senhor atua em muitos casos que a pessoa chega lá e diz, eu quero perder peso, que é o meu caso também. E aí, doutor? Vamos lá. Não tem como reparar a doença ou equilibrar qualquer estado que o paciente se encontre sem a saúde intestinal. Toda doença acontece através do intestino, tá? Então, se eu não tenho saúde intestinal, eu não vou ter qualidade de vida, eu não vou ter saúde física, saúde emocional, mesmo que você não tenha sintomatologia, tá? Então, o emagrecimento é uma consequência quando meu corpo funciona em equilíbrio. Eu nem falo tanto em emagrecimento lá no Instagram, porque emagrecer é fácil, difícil é você manter-se magro. Você só se mantém magro quando seu corpo funciona em equilíbrio. Então, existe todo esse equilíbrio, essa desinflamação do corpo e é consequência o emagrecimento. Mas todo paciente que chega, eu falo, a saúde intestinal é a parte mais importante do meu tratamento, porque eu consigo aumentar a imunidade, eu consigo desinflamar, eu consigo executar que o intestino volte a absorver todos os nutrientes e aquilo. Já tem várias informações, vários lemas, várias questões que falam da importância da saúde intestinal no tratamento de doenças, como também na saúde física e saúde emocional. Então, a gente precisa modular o intestino. Modular, o que significa modular? Desinflamar o intestino, fazer com que ele exerça as funções que ele precisa, não só de levar o paciente ao banheiro. Então, o intestino desinflama, desintoxica, absorve, produz sua imunidade, produz hormônios e neurotransmissores que estão relacionados ao seu bem-estar. E, às vezes, você tem um problema intestinal, mas não tem sintomatologia. E acredita que aquele problema... não tem problema no intestino, mas tem uma depressão, tem uma doença autoimune que 99,9% dos pacientes que têm ansiedade, têm depressão, têm doença autoimune, têm fibromialgia, tem a disbiose, que é o desequilíbrio das bactérias que moram no intestino. Doutor Ricardo Fernandes dando um show, dando uma aula aqui de informações. Doutor, a gente sempre pensa, né, temos que ser sinceros e ter sensibilidade a um grande número, se não a maioria das pessoas que não podem pagar por um tratamento, né? E eu noto, queria até que o senhor dissesse, vai ressaltar também ao final, que pelo Instagram do senhor, o senhor dá muitas dicas, né, doutor? Eu achei isso muito importante, porque, de repente, vamos pensar de forma ampla, uma pessoa que não pode pagar por um tratamento mais especializado, mas vai ali no Instagram do doutor e vê maravilhas. Aí eu queria que o senhor, já de antemão, dissesse do Instagram, e eu quero parabenizar, porque várias vezes o senhor dá dicas lá de suplementação, ou seja, é bem variado, mas eu achei muito interessante, porque ali serve para todas as pessoas, e também, obviamente, para os 330 mil seguidores que o senhor tem só no Instagram. E aí, doutor? Vamos lá. Eu tenho um propósito que é transformar vidas, né? Ajudar as pessoas. Então, eu sempre busquei, me preocupei em todas as classes. Então, existe o tratamento do paciente que ele passa comigo, existe o tratamento, se ele não pode, ele vai passar pelo espaço. Se ele não pode passar pelo espaço, existe 6 livros digitais que eu lancei para ajudar esses pacientes num valor mais acessível. Se ele não consegue, tem a estratégia do meu Instagram, que tem a famosa caixinha de perguntas. Sempre eu estou lá na caixinha de perguntas já para tirar essas dúvidas do paciente de um modo geral.
É muito interessante porque a gente vê ou notamos, isso é muito interessante, a amplitude do trabalho do senhor, né? Porque, de repente, as pessoas vão se adequando a essas possibilidades e termina que muitas pessoas são beneficiadas, não é isso, doutor? Há todo esse intuito e que eu vi claramente no trabalho do senhor de sempre poder ajudar no sentido amplo da palavra, não é isso, doutor? Exatamente, por isso que eu sempre estou lá presente e falando, a gente precisa fazer o básico. Se eu não tenho condições de fazer isso, quais são as outras estratégias que eu posso fazer, que eu consigo fazer para eu conseguir ganhar qualidade de vida? Então não tem essa justificativa porque a informação está aí, a gente precisa buscar essas informações, executar de maneira simples, prática, o que eu preciso fazer para eu conseguir sentir bem fisicamente e emocionalmente, ter qualidade de vida diante das minhas condições. Então, eu abri um leque lá com várias opções para ele poder se encaixar. E se ele não consegue nenhuma delas, tem meu Instagram lá, que tem informações relevantes, de forma simples, didática, para ajudar a população de modo geral. Doutor, nós vamos falar daqui a pouquinho no final, mas que o senhor dissesse o Instagram do senhor, que as pessoas já querem interagir aí. Dr. Fernandes. Dr. Fernandes é o Instagram, eu conheço muito bem. Todo dia observo lá qual é a novidade que o doutor está trazendo e isso é sensacional. E nessa linha de qualidade, nós contamos aqui com outro patrocinador de excelência. Eu me refiro a SOS Orto Memorial. Portanto, quando a gente pensa em ortopedia e traumatologia, é inevitável, porque já há algum tempo que divulgamos aqui a SOS Orto Memorial. A SOS Orto Memorial conta com uma grande equipe. Todos eles, os médicos, encabeçados pelo doutor Douglas Teixeira, que deve aparecer aí, eles são clínicos e cirúrgicos. Por isso que eu digo, a SOS Orto Memorial é completa. Olha aí, é ele, o grande médico, o grande especialista, o doutor Douglas Teixeira. Depois aparecerão procedimentos, inclusive cirúrgicos, da SOS Orto Memorial, e é bem fácil. Se você quiser agora saber de tudo, das maravilhas, dos tratamentos, equipe e procedimentos da SOS Orto Memorial, você pode ir no site, é bem fácil, sosorto.com.br, ou vai direto no Instagram SOS Orto Memorial. Portanto, quando se pensa na Paraíba para o Brasil em ortopedia e traumatologia, você já pensa na SOS Orto Memorial. E um detalhe interessante, a SOS Orto Memorial, a clínica, fica dentro de um complexo, que é o Hospital Memorial São Francisco. Por isso que eles trabalham com essa eficiência. Estão a raciocinar, se você precisa, naquele momento da consulta, de um exame ou qualquer outro tratamento, você já está inserido em uma grande unidade hospitalar. Portanto, de parabéns todos que fazem a SOS Orto Memorial. Estamos hoje em uma edição especial ao vivo aqui, agradecendo a enorme audiência para praticamente toda a Paraíba no canal 520 da Claro em HD. Os internautas que estão agora no YouTube e daqui a pouquinho o programa na íntegra para a eternidade em TV Masterplay, e tem muitos no mundo inteiro agora no endereço eletrônico tvmaster.tv, observando, assistindo essa entrevista única, inédita e exclusiva com o magnífico, o doutor Ricardo Fernandes. Doutor, vamos ver o que virá agora, sensacional, o Alisson já pode lançar, estamos quase no final, mas ainda temos
tempo para tirar dúvidas. Daqui a pouco o doutor vai falar da clínica, do espaço, aonde fica, e as pessoas se sentirão muito à vontade em procurar o doutor Ricardo Fernandes. Doutor, nós falamos muito nos exames. Quais são os principais, assim? Eu sei, já ressaltei que são muitos, mas se o senhor fosse indicar exames de rotina que as pessoas devem sempre fazer, o que o senhor falaria agora? Exames básicos para identificar uma doença crônica, autoimune, são poucos, tá? Mas vou tentar listar alguns aqui. Certo. Vitamina D, vitamina B12, cortisol, DEA, progesterona, insulina, testosterona, estradiol, FAN, alguns marcadores inflamatórios, fibrinogênio, anti-TPO, que é muito importante para diagnosticar o Hashimoto, que é uma doença autoimune que se manifesta na tireoide, TSH, T3 livre, T4 livre. Então, são os hormônios assim básicos que a gente consegue lá identificar alguma patologia, alguma alteração que possa estar gerando essa sintomatologia no paciente. Mas, doutor, achei tão interessante, é lógico, o senhor citou uma parte aí dos exames, e quando o senhor vai falando, a gente fica aqui, olha que eu já fiz muitas entrevistas, eu digo, nunca ouvi falar nesse exame. A gente nota, doutor, como é interessante quando se tem essa visão que o senhor estudou para isso, se capacitou e está se aprofundando cada vez mais, de ver o ser como único, como um todo, uma ação mais ampla, mais completa. A gente nota a diferenciação. Eu tenho que falar, alguns médicos, entendam, são críticas não diretas, mas é o que ocorre no dia a dia. Temos que perceber, alguns médicos atendem quase, ou precisam atender quase que por demanda. A gente vai num critério como o que o doutor utiliza, doutor, eu acho que no mínimo 1 hora lá com o senhor para começar a análise inicial, não é isso, doutor? Eu sempre falo assim, ó, vai lá para o espaço, coloca aí 3, 4 horas na sua agenda. 3, 4 horas, isso, não é, doutor? Porque dependendo da cronicidade da doença do paciente, às vezes são pacientes que não sabiam daquele diagnóstico e eu preciso explicar tudo. Então, pode acontecer até que atrase. Então, às vezes a consulta que é 1 hora pode chegar a 1h30, ele passa com a equipe da nutrição, que é mais 1 hora explicando todo o manejo nutricional, todo o cardápio. Existe a parte que eles vão passar pela a enfermagem, de um modo geral, para explicar todo o tratamento. Então, não é algo simples, é algo que ele vai lá em busca de informação, de cura, de remissão, para que ele fique bem. Na sequência agora deve aparecer, e o doutor Ricardo Fernandes citou quase a instantes, e ele já disponibiliza isto, são chamados livros digitais que o doutor tem, e brevemente aqui no programa Saúde Master, com exclusividade, nós vamos avisar de uma ação extraordinária em cima também do âmbito dos livros digitais e outras vertentes do doutor. Doutor, hoje já se tem à disposição livros que o senhor, logicamente, com tamanha experiência, traduziu e disponibiliza ali com seu conhecimento para as pessoas poderem ter mais saúde, não é isso, doutor? Exatamente. Eu quis fazer com que os resultados que eu tenho na minha clínica, pessoas que não têm condições ou pessoas que moram muito longe, que não conseguem fazer a teleconsulta ou de alguma forma não conseguem executar o tratamento de uma forma mais integrativa, eu lancei a cura nutricional junto com a nutricionista Aline. Então, lá, www.acuranutricional.com.br, estão 6 livros digitais que a gente lançou para ajudar o paciente. Na verdade, não é um livro digital. O paciente ele se torna o autor do próprio tratamento, porque lá tem tudo. O porquê você tem a doença, quais exames, o que eu preciso suplementar, o cardápio, a modulação intestinal, o jejum intermitente, quais suplementos naquela patologia são essenciais, dosagem, tudo. Está tudo lá de uma forma simples, prática e didática. Mas, doutor, que sensacional. Quer dizer, na amplitude magnífica da internet, hoje
já à disposição esses livros. Eu queria que o senhor repetisse o site, doutor. www.acuranutricional.com.br. Acuranutricional.com.br já se encontram esses livros aonde, como o doutor bem falou, a partir daí temos e teremos toda uma fundamentação, todos os indicativos para o tratamento de várias patologias, não é, doutor? Exatamente, são 6 livros focados, um na ansiedade, na depressão, outro na endometriose, SOP, fibromialgia, doenças autoimunes e no emagrecimento e desinflamação de um modo geral. Inclusive, a gente foi premiado agora por bater recordes de vendas, de qualidade, de um modo geral. Doutor, sensacional, sensacional. Notem, os senhores e as senhoras, nós somos aqui recordistas em tudo. E temos hoje o privilégio de ter um grande médico, o doutor Ricardo Fernandes, que fala agora que até na ação dos livros, o senhor já está também batendo recorde, né, doutor? Exatamente, premiação. Doutor, premiação é sensacional. Vamos falar agora, estamos chegando quase no final dessa edição especial do programa Saúde Master, e o próximo tópico é o tópico justamente onde você vai encontrar todos esses benefícios, que é o Espaço Ricardo Fernandes. Vai aparecer uma imagem aí, obviamente, a imagem do doutor, está o doutor aí em primeiro plano, Espaço Ricardo Fernandes. Doutor, eu queria agora que o senhor dissesse aonde se encontra o espaço. Sou quase seu vizinho, é aqui no Miramar. No Miramar, né, doutor? No Ecobusiness 161. 161, quer dizer, no Ecobusiness, que já tem uma estrutura, vamos dizer assim, de excelência em relação à saúde, e lá encontra-se o Espaço Ricardo Fernandes. Exatamente, tanto para atendimento comigo e minha equipe, como também para os médicos e nutricionistas que foram contratados para seguir a mesma linha do meu tratamento, sendo mais acessível. Doutor, quando eu estive no espaço lá que o senhor conduz, né, com tanta maestria, eu posso dizer, eu nunca me esqueço que quando passei a conversar com o doutor usou muito a palavra Deus. E o doutor disse: Fábio, você vindo aqui, isso é Deus que está proporcionando tudo isso. E doutor, não tenho dúvida alguma que o nosso encontro, esse momento aqui com total exclusividade, o doutor me disse aqui nos bastidores que já tinham, o que é habitual, sido convidados por várias emissoras, por grandes emissoras, e está aqui, graças a Deus, no programa Saúde Mais. Doutor, eu tenho assim que agradecer muito, demasiadamente ao senhor. Eu tenho certeza, até pensando agora já no futuro, em várias ações em conjunta, que vamos avisar brevemente aqui, do Espaço Ricardo Fernandes, coisas até inovadoras a nível nacional. Mas, doutor, eu quero agradecer demais a presença do senhor. O senhor é uma pessoa muito amável, um grande médico, um futuro grandioso aí pela frente, e principalmente está dentro do lema do programa: nós salvamos vidas. Doutor, muito obrigado, doutor. Obrigado, de coração. Todos nós temos traumas, né? Na verdade, bloqueios. Que traumas são diferentes bloqueios. Então, eu tinha bloqueios assim de estar se filmando, aparecendo, e isso foi desconstruído de uma forma. Precisei fazer tratamento para exercer tudo isso, né? E aí, graças a Deus, foi Deus. Você precisa levar essa informação, você precisa salvar vidas, você precisa levar esse conteúdo para mais famílias que estão buscando essa qualidade de vida. E aqui estou. E eu não poderia perder esse momento. São momentos únicos e que ficam para a eternidade. E, doutor, quando eu apresentei o projeto de minha autoria, o Nós Salvamos Vidas, o doutor acho que não pensou nem um segundo. Ele disse: Fábio, eu preciso estar. E dentro desse contexto, agora ao vivo, posso dizer que para todo mundo,
o doutor, no espaço Ricardo Fernandes, que aqui aparece, projeto Nós Salvamos Vidas, e lógico, na pessoa maior do doutor Ricardo Fernandes, passa a fazer parte do projeto, que com alguns cliques ou toques, você pode salvar efetivamente vidas através da denúncia de mulheres, crianças e adolescentes, animais, idosos, pessoas com deficiência. Doutor, o senhor passa a fazer parte, de forma vitalícia, inclusive, do projeto Nós Salvamos Vidas. Eu quero passar aqui essa placa ao senhor, com muita satisfação. É uma honra, viu, ter essa placa, porque assim, o projeto é grandioso, né, salva vidas de verdade, e a população ela precisa entender que com a simples toque, como você falou, você pode estar salvando vidas. Isso precisa ser mostrado, não só para aqui, mas para o mundo de uma forma geral, que existe pessoas sofrendo e que você pode ser o alívio com aquela denúncia, com aquela explicação melhor para aquele paciente, para aquele cliente, para aquela pessoa, né? Doutor Ricardo Fernandes, nesse contexto, estamos no final dessa edição especial, quando nomeamos para o projeto Nós Salvamos Vidas, os médicos, os profissionais, as empresas, nós também, vamos dizer, designamos os embaixadores. São pessoas que vão ter um compromisso, já tem o compromisso diário, salvando vidas, e a partir daí, como embaixador, vai ser um instrumento de divulgação, obviamente, do projeto, através das redes sociais e todos os seus artifícios. Portanto, nesse momento também, o doutor Ricardo Fernandes está aqui, ó, passa a ser embaixador do projeto Nós Salvamos Vidas, que já tem alguns embaixadores, né? Eu me lembro aqui da querida Tereza Madalena, que faz um programa, inclusive aqui, sensacional, no Sistema Master de Comunicação. Estou me lembrando, falamos dela, ela é uma embaixadora do projeto também, vai estar com o doutor, a nossa querida Juliette, né? A ex-BBB, a paraibana talentosa e famosa. Doutor, estou nomeando em toda a propriedade que Deus me deu, em cima do projeto Nós Salvamos Vidas, o senhor passa a ser embaixador. Doutor. É uma honra, Fábio. E aí está para sempre. Sensacional. Obrigado pelo convite. Doutor, eu queria, nesse final, eu sei até por toda a história do senhor, o histórico, o que os telespectadores presenciaram, o volume aqui de perguntas, de elogios, e eu queria, assim, a palavra final do senhor, o que o senhor tem a dizer para todas as pessoas. Eu sempre digo, o programa Saúde Master nunca acaba. Daqui a pouquinho já está sendo compartilhado a partir do YouTube, em TV Master Play, e a gente, no caso, eterniza, né? As ações ficam eternizadas e não paramos em salvar vidas. Portanto, assim, de coração, eu quero agradecer a presença exclusiva nessa edição especial, ao vivo, do programa Saúde Master, e as palavras finais do senhor, doutor. Nós temos que evoluir sempre, né, como seres humanos, para se tornar cada vez mais melhores, né, até para os outros também. Então, a gente precisa buscar em fazer pelo menos o básico para a gente conseguir ter saúde física e emocional, sentir bem, principalmente conosco mesmo, mas entender que a doença que não tem cura tem remissão e tem outras estratégias para eu encontrar a saída que eu tanto busco. E é dessa forma que nós estamos encerrando e agradecendo mais uma edição do programa Saúde Master. Acompanhem a grade de programação de excelência do Sistema Master de Comunicação. Fiquem com Deus e tenham certeza, edições extraordinárias
com os melhores médicos do Brasil, com respaldo internacional. Você só vê em um lugar no mundo, é aqui no programa Saúde Master da TV Master. Muito obrigado.